Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje é um dia do nosso quadro especial: Saúde, Beleza e Bem-Estar. Hoje o nosso bate-papo promete ser leve, acolhedor e cheio de dicas preciosas. E para isso, eu recebo duas mulheres incríveis. Minha parceira do quadro, Diva Túlio, jornalista e empresária, e a nossa convidada especial, Fátima Losso, esteticista e terapeuta, também palestrante. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Josiane. Bom dia, Amanda. Bom dia. E bom dia, Maria de Fátima Medalosso. No último programa, nós falamos muito sobre o estresse, que o estresse é uma doença que detona 80% de todas as doenças no mundo, e que as pessoas, principalmente depois da pandemia, Josiane, elas apresentam muitas causas de ansiedade, depressão, dores no corpo que não conseguem saber de onde saiu aquela dor, e as pessoas andam muito cabisbaixa, às vezes até fadigadas em excesso. Por isso, nós trouxemos hoje a professora, esteticista e terapeuta, palestrante de vários congressos, com um currículo incrível, e ela vai falar sobre terapias integrativas. Tenho certeza que hoje este tema vai esclarecer muitas dúvidas e ajudar todos os ouvintes. Seja bem-vinda, Fátima. Se apresente e fale um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada, Diva. É uma alegria estar aqui, até por esse tema que é tão importante para a gente desmistificar muitas coisas que existem, né, em torno das terapias integrativas, e essa oportunidade é muito grande, porque hoje a gente vê um número maior de pessoas adoecidas, e como a minha formação principal é assistente social, eu vejo o quanto que socialmente também as pessoas estão doentes, né? A gente pensa na doença só ali na questão física, né? A dor aqui, a dor ali, o problema do estômago, mas a gente também tem as doenças que são emocionais, e hoje a gente vê, hoje não, desde sempre, mas hoje muito mais aguçadas as doenças sociais. Então, vive e mexe, a gente vê, desceu do carro, foi lá, brigou com outro, briga no trânsito. Então, as pessoas estão passando por esse processo, e que a terapia integrativa, ela ajuda muito, muito mesmo. Então, eu comecei como assistente social, depois com 35 anos, eu fiz uma mudança de carreira, trabalhei em grandes empresas como assistente social. E aí depois fiz um concurso público, fui trabalhar no serviço público, e aí pedi demissão por circunstâncias da vida, me apareceu a estética, e eu fiz então o curso técnico, depois eu fiz o curso tecnólogo, e estou nessa área então desde 99. Só que eu percebi que além da estética, a gente tem que trabalhar também as pessoas, né? Porque a estética é o que aparece na pele. Então, por exemplo, a gente percebe, a pessoa vem tratar uma mancha e aquilo não dá resultado. Por quê? Como é que ela está por dentro? Que tantas coisas podem estar acontecendo que ela não está conseguindo. Claro que os cosméticos são maravilhosos, a gente tem tecnologias maravilhosas, mas a gente tem que considerar a pessoa como um todo. E a estética e a terapia integrativa é isso. É um conjunto de técnicas e é um conjunto de procedimentos que vai levar a pessoa a ter saúde, tanto física, quanto mental, quanto emocional e também social. Já a Organização Mundial da Saúde coloca essa definição para a saúde. Saúde é isso, né? Um bem-estar físico, mental e social. Isso que você falou inicialmente é fantástico, porque o estresse ele é responsável por uma série de doenças que a gente nem imagina,
Imagina. Ontem eu ainda lia alguma coisa em algum jornal, em algum lugar, que a atriz que está fazendo agora a novela lá, ela falou que uma semana antes da novela ir para o ar, ela teve labirintite. Quer dizer, tamanho estresse. Ela falou, nunca tive labirintite. E uma semana antes de começar a novela, ou de gravar, ela teve labirintite. Então, as doenças elas estão muito, muito interligadas com aspectos emocionais e sociais. Muito bem, Fátima. Então, fala para nossos ouvintes aqui o que são terapias integrativas. Então, como eu falei, são técnicas, né? São técnicas e práticas que vão tratar a pessoa, a saúde da pessoa, considerando todos esses aspectos. Como que é a nossa medicina hoje? Ela trata muito sintomas. E a terapia integrativa, ela vai tratar causas das doenças e uma coisa maravilhosa que muitas vezes a gente esquece, que é a prevenção. Poucas pessoas previnem doenças. É interessante que meu marido ele é médico e a gente conversa muito sobre isso. Então, tem pessoas que você fala assim, como que você cuida da sua saúde? Ela fala, eu faço check-up todo ano. Legal, e como é que é isso? Então, ela vai lá, o médico pede aquele monte de exame e aí ele fala, olha, tá tudo bem, né? Aí ela pega, eu brinco sempre, é como se ela tivesse passado na prova sem estudar, né? E ela fica feliz que deu tudo bem. No máximo, lá o médico às vezes indica uma vitamina, sim, né? Uhum. E ele tá tudo bem. Aí o que ele faz? Ele não muda nada da vida dele, continua fazendo tudo igual e faz de novo o check-up. E vai assim. Só que ele vai envelhecendo, ele vai se intoxicando cada vez mais, ele vai se estressando cada vez mais, ele vai mudando uma série de coisas na vida, não tinha filho, vai ter filho, problema no emprego e tudo mais. O que vai acontecer? Aí chegar um dia que o check-up não vai dar mais normal. E aí começa a tomar o medicamento. E ele podia ter feito muita coisa entre um check-up e outro. Isso quando ele não infarta, né? Isso. Não tem até mesmo um AVC, porque hoje muitos jovens senhores também que não vêm nesse cuidado. Sim. E infartam assim, de repente. Sim. Mas ele infartou. Não, mas lá atrás teve, né, ali alguma máquina que já começou a falhar, porque é como um carro, e ele talvez por esse estresse, por essa ansiedade, por não achar que aquela dor de cabeça, aquela tonturinha, aquela coisa não é nada, e de repente isso um negócio... Mesmo. Isso mesmo. Ou tratar só o sintoma. Exatamente isso. Eu li que o SUS tem algumas terapias integrativas. Você poderia me esclarecer quais que o SUS está atendendo? Sim. Ele, desde 2006... Já desde 2006. Ele foi colocando aos poucos, 2006, 2017, e foi colocando, então, várias, né? Sério? Várias, a homeopatia está lá, a acupuntura está lá, a reflexoterapia está lá, os florais, são várias, tem terapias assim que a gente fala, nossa, né, até desconhecida. Será que os brasileiros sabem disso? Poucos. Muito poucos. Será que eles muito divulgam? Pouco. Não há divulgação. Não divulgam. Porque são terapias importantes. Sim, eu tenho até um congresso que eu fui, que depois aí, na minha jornada profissional, né? Então, em 99 eu comecei com estética, e daí meu primeiro curso que eu fiz lá em 2000, de terapias, que eu já comecei a sentir a necessidade, foi florais de Bach, depois aromaterapia, e eu fui, então, estudando nessa área. E eu tenho um congresso, eu sou acupunturista também, me formei em acupuntura. E aí tem um congresso que eu fui, que a professora, ela era do SUS. E ela fazia acupuntura. Só que assim, ela atuava como? Com as pessoas com câncer. Aí você fala assim, mas a acupuntura vai tratar o câncer? No caso dela, em especial, ela fazia acupuntura antes dos procedimentos do câncer, quimioterapia, radioterapia, para a pessoa se sentir melhor quando fosse submetida a essa terapia mais invasiva, mais, vamos dizer assim, que causa mais
efeitos colaterais e tudo mais. Então, a ideia da terapia integrativa é uma união entre profissões. Eu digo assim que é uma terapia multidisciplinar. Cada um vai fazer sua parte, cada um vai contribuir. É importantíssimo que os profissionais, eu brinco sempre, assim, até o chefe, que não é nada da área da saúde, ele pode ser integrativo. Se ele leva lá para os funcionários dele, por exemplo, que trabalham no escritório, como que eles devem sentar? Como que eles devem ficar no celular? A gente hoje tem um problema que chama-se pescoço tecnológico. Né? Quando a gente está reto, a nossa cabeça tem um peso. Quando a gente inclina para o celular, ela tem outro peso. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu fui para um congresso de estética, eu cheguei lá, quase todas as indústrias tinham lançado produto cosmético para papada. Eu falei, que isso? O que aconteceu que todo mundo agora ficou preocupado com a papada? Por quê? Porque quando você fica ali arcado no seu celular, claro que você vai. Então, isso é o estético. Fora o que não é estético, que é o que não aparece. Aquele peso na sua cabeça, aquela dor que depois você não sabe de onde veio, é a dor na coluna, é o torcicolo, tá certo? Então, veja, mesmo quem não é da área da saúde, ele pode ir lá chamar um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, dar uma palestra, como que as pessoas têm que se sentar, como que as pessoas têm que ter postura de sentar, de caminhar. Porque o que é mais interessante, né? Uma das terapias integrativas maravilhosas é a massagem. Sim. A massagem, que ainda no Brasil tem preconceito. Concordo plenamente. Tem preconceito, não é? E não deveria. Eu dei aula agora segunda-feira para uma aluna, e ela dizia, ai, professora, eu estou cansada de ficar ligando o homem lá, perguntando como é que é o jeito da minha massagem. Que massagem que é, né? Aí é uma massagem terapêutica, é o preconceito, acha que está ligada a outras coisas. E a massagem, ela é espetacular quando você estuda, né? Tudo que ela traz. Eu falo assim, se a gente tivesse juízo, a gente recebia uma massagem por semana. Exatamente. Não é que a massagem ainda está vinculada, eu acho que à estética. E ela não é só estética, ela é muita saúde. Ela é relaxante, ela é uma massagem que ela previne futuramente você ter realmente alguma coisa mais séria. Exatamente. É uma terapia. É uma terapia integrativa maravilhosa. E aí a gente tem uma riqueza enorme no Brasil, que é a massagem com pedras quentes, é a massagem com pindas, que são saquinhos com sal grosso, que você aquece e massageia, que é um relaxamento. Então, você consegue, por exemplo, ajudar a pessoa que tem insônia fazendo uma massagem com pedras quentes, por exemplo. Que você une a termoterapia, que é a fonte de calor, mais a pedra, né, que é uma terapia também dos cristais, e mais a massagem. Então, assim, são coisas maravilhosas. E aí, quando se fala em terapia integrativa, parece que é um... E assim, você caminhar, você pisar na grama, né? Tem até um nome agora para pisar na grama, que é ground, que é chique. Tudo isso, falar, não tenho dinheiro para fazer massagem. Mas andar não precisa dinheiro. Pisar na grama não precisa dinheiro. A gente tem essa liberdade. Na realidade, existem mais de 100 tipos de massagens, né? Nós, aqui no Brasil, conhecemos aí no máximo umas 20, que é a bambuterapia, a pantala, a tailandesa, os cristais, as pindas, né? A drenagem, a modeladora, enfim. Mas existem mais de 100 tipos de massagens. E no oriental, ele trabalha muito com a massagem como preventiva. Sim. Eles usam muito a massagem, na Tailândia principalmente, eles fazem as massagens nas praias, em todos os lugares, para a chantala para bebê, a digestante, enfim. E nós aqui temos muito preconceito ainda. Uhum. Tanto que os meus cursos, na época que eu ministrava, cursos de... que hoje eu não faço mais isso. Uhum. Mas quando eu ministrava os cursos de terapias e massagens, eu mudei o nome da relaxante. Eu falei, não é relaxante, gente, é anti-estresse. Uhum. Porque a relaxante conduzia já o preconceito. Sim, tá? sim. Então, é uma pena. É uma pena. Isso que acontece no Brasil. A minha, que eu dou o curso, é relaxante
anti-estresse. É. Foi Exatamente, esse nome que é para Sim. deixar bem claro, né, que a gente está trabalhando aquilo, gente, que é o maior problema que nós estamos enfrentando, que é o estresse. O estresse. Né, a Organização Mundial da Saúde, a gente vê as pesquisas, o Brasil está entre, acho que é o primeiro país com maior ansiedade. Agora, uma pessoa com ansiedade, como é que vai viver bem? Ela vai ter insônia, ela vai comer demais, ela vai comer de menos, né? Ela vai arrumar encrenca, tá certo? E Mal-humorada. Mal-humorada, né? Fátima, fala para mim o que esperar das terapias integrativas para o futuro. Tá. Antes, se você me permite, eu gostaria de falar um pouco sobre os conceitos, os nomes que se dá para as Claro, terapias com integrativas. certeza. Perfeito. Então, por exemplo, quando se começou a falar em terapia integrativa, veio o termo terapias alternativas. Isso. Isso teve um desgaste muito grande entre o profissional, o terapeuta e a classe médica. Por quê? Porque ele falava assim, o que é alternativo? Eu, para vir para cá, ou eu vinha pela República, ou eu vinha pela Rápida. Eu não conseguia vir pelas duas. Eu tinha uma alternativa, ou uma ou outra, Sim. concorda? Sim. Então, Sim. a terapia alternativa parecia que era assim, para ir de tratar a tua gastrite com o doutor, vem aqui que nós vamos resolver na terapia. Isso teve um desgaste enorme, um desgaste muito grande do terapeuta. E, na verdade, o alternativo, ele foi mudado, então, para um conceito de complementar. Tá? Então, ele complementa. Mas eu quero dar um exemplo de alternativo que aconteceu comigo, e para você ver como que a gente tem que estar atento que muitas terapias, sim, têm que ser alternativas. Vou dar um exemplo. Eu fui na cardiologista um tempo atrás e fiz aquele mapa que a gente faz para ver se a pressão, como é que está a pressão. Lembra que fica 24 horas medindo a pressão sim. e tal? E deu que eu tinha picos de pressão alta o tempo todo. E aí a médica pegou e falou, olha, você vai ter que tomar medicamento para pressão alta. Tá bom. Né? A gente tem que tomar. Gente, ninguém aqui está falando mal de médico, nem de medicamento, muito pelo Até contrário. porque a senhora é esposa de um médico. Eles são maravilhosos, né? Eu tô com um sobrinho que vai se formar em setembro, aquele menino só faz estudar. Um menino maravilhoso, ele só estuda. O meu marido, quanto que ele trabalhou na medicina. Na medicina. Então, mas aí eu peguei e saí de lá, meio desanimada, porque se tomar mais um remédio, né? Que eu já tomo alguns outros e tal. Aí, o que aconteceu? Eu lembrei, sabe daquelas coisas assim que vêm do nada? Quer dizer, não é do nada, é que... Fica lá naquela caixinha, né? Fica lá, né? Eu lembrei de uma colega que ela trabalhava com estética, ela era fonoaudióloga. E aí, onde ela foi, eu era dona da Casa da Beleza, que trabalhava com produtos estéticos e tal. Um dia ela chegou lá e disse, não vou mais trabalhar com estética, vou voltar para a minha área de fono e vou trabalhar com sono. Né? Eu achei tão diferente, né? Falei, meu Deus, trabalhar com sono. E aí ela falou, sabe que tem a apneia, que a apneia leva as pessoas a terem muitas doenças. E ela foi falando das doenças. E a bendita da pressão alta estava lá. Aí eu voltei lá na cardiologista. Falei, doutora, tem alguma chance de eu estar com apneia? E por isso que a minha pressão está alta? Ela falou, vamos pedir o exame. Aí eu fiz o exame, aquele que você dorme a noite inteira lá no hospital, e deu. Eu tinha aqueles que eles chamam de micro despertares, então meu sono não se aprofundava, né? Eu vivia ali, por isso que eu vivia cansada, né? E a pressão. O que eu fiz? Aí ela me indicou, eu fui numa dentista, eu fiz a plaquinha, comecei a usar a plaquinha e não precisei tomar o medicamento. Mas isso é tudo você prestando atenção no teu corpo, na maneira como você sempre veio. Isso. Né? E aí é o que você falou que é fundamental. Nós somos responsáveis por nós. Nós não podemos delegar a nossa saúde para ninguém. Fatos. Eu me amo. Isso. Né? Tô. Eu me cuido.
E é autocuidado, é estar atento. Então, se eu sou uma pessoa que fala, vou tomar lá, eu começo a tomar o remédio, já não vai dar nada mesmo de pressão alta, vou resolver. Né? Se eu não tivesse me incomodado e não tivesse lembrado da colega... E a não aceitação de mais uma medicação. Exatamente. Vamos primeiro fazer uma busca. Isso. Para daí, se Exatamente. realmente falar assim, não, realmente você precisa tomar, é mais um remédio que você vai estar colocando dentro do teu corpo e que talvez não iria te ajudar. Isso. Ia ser momentâneo. Ia ser, de novo, tratando Isso. só o sintoma. Sim. Né? E Tratando não ia o sintoma. resolver. E não ia resolver. Tá? E aí, coloquei lá a plaquinha, né? E a dentista, muito gentil, explicou tudo, como é que funciona, e tá tudo certo. Então, veja, é uma terapia alternativa? É. Ao invés de usar o medicamento, eu estou usando a Plaquinha. E sem nenhum problema. Então, fica aquele alternativo, assim, como uma coisa muito fora da realidade. Não, vai ter coisas que a gente vai ter uma alternativa. Sim. E a gente tem que estar buscando. Quantas pessoas que, por exemplo, têm insônia e faz reflexologia e dorme? Tá? E não precisa do medicamento. E eu gosto de estar sempre dando os exemplos, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, um dos nomes da terapia integrativa é alternativa. Tá? Só que nós, que somos terapeutas, jamais vamos interferir. Olha, para aí de tomar o remédio para pressão, que eu tenho um óleo essencial aqui que é... Jamais. Não. Quem dá alta e quem tira o medicamento é quem prescreveu. Sim, Tá perfeito. certo? Então, jamais a gente vai fazer isso, né? E isso que eu falo que para ser terapeuta a gente tem que ter uma dose de humildade. Sim. Né? Porque a gente até sabe que às vezes o nosso procedimento está dando um resultado legal e ainda o paciente está, não, é o remédio. Ok, o importante é que ele esteja bem. Que ele esteja tá? bem. Fátima, uma pessoa que ela está pensando em entrar para essa área de terapia integrativa, por onde que ela pode começar? Olha, Diva, ela deve começar primeiro por aquilo que ela acredita. Muito bem. Não é? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou falar nomes aqui de técnicas, mas, por exemplo, tem algumas técnicas que são bem energéticas, depois eu vou falar um pouquinho se eu tiver um tempinho, né? O que acontece? A pessoa não acredita naquilo. Ah, mas está dando dinheiro, né? Então eu vou fazer. Ou então, coisa que ela pratica, né? Eu pratico. Eu quero dar um exemplo muito engraçado. Olha só. Um dia saiu um curso numa escola muito legal aqui em Curitiba, sobre instrutor de yoga. Instrutor de yoga. Eu falei, nossa, você é instrutora de yoga. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente, para chegar onde a gente chega, não é redondinho. A gente vai um, testa outro, isso aqui não é. E aí eu cheguei lá, era um curso que eram 2 finais de semana por mês, era sábado o dia inteiro e domingo de manhã, e pasmem, não tinha cadeira. Tinha que ficar sentada lá no chão, lá como a gente faz yoga. Eu não era praticante, eu não dei conta de ficar sentada. E as colegas que foram fazer, ficavam todas sentadinhas lá e tal, e aquilo me doía a coluna, eu ficava incomodada, eu ficava em pé, eu ficava sentada. Aí caiu a minha ficha, quer dizer, eu estou pulando, eu quero ser professora de uma coisa que eu não pratico, tá certo? Então é importante, né, para quem está nessa área, que ela acredite, que ela possa praticar, tá certo? Que ela saiba que vai ter dinheiro, mas que é uma consequência, certo? Que ela goste do que está ela goste naquele de momento gostar do que ali. Exatamente, que ela tenha humildade, que ela saiba que a cura está dentro do cliente lá, do paciente, né? Que ela não vai curar ninguém, até porque esse termo é tão questionado. Hoje ninguém fala em cura, né? As pessoas falam em paliativos, em remissão, né? Porque justamente não se quer se comprometer. Mas é isso, sabe? Então, assim... E outra coisa que é bacana, que um dia perguntaram para um professor meu de yoga, bem famoso, que ele dá muitos cursos e tal, ele é de Minas. Por onde começar? Ele falou, olha,
No Brasil, é melhor você começar por uma coisa palpável. Porque as pessoas têm necessidade. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes eu escuto assim, acredita que eu fui no médico, ele falou que eu não tinha nada, não me deu nenhuma receita? Nem um remedinho? Nem um remedinho? Né? As pessoas parecem que tem, mas você não Ela tem que nada. sair de lá com uma caixinha na mão. Isso, com a receitinha. Então, nós temos isso. Então, quando você, por exemplo, começa com floral, que ela vai sair dali com uma formulação para ela usar, ou mesmo com os óleos essenciais, que né, você vai indicar para ela numa farmácia que seja de qualidade para fazer a manipulação do óleo essencial. A própria massagem, né, que ela vai sentir ali um tempo. Sim. Então, claro, a gente tem outras terapias que são mais energéticas, terapias que você nem encosta na cliente. O reiki? O reiki, né? O reiki nem o encosta. reiki, tá? Por exemplo, as barras de Axis você Também. tem encosta, Até, mas mas são muito poucos pontos que tem. Então, às vezes, a gente precisa, porque você vai na China, por exemplo, como eles já acreditam nisso, eu tive na China e o que o guia falou lá pra gente, na época que eu fui, né? O governo chinês recomenda que todo chinês, todo morador da China, receba uma reflexologia pelo menos a cada 3 meses. É o governo que recomenda. Que a cada 3 meses. Por quê? Porque a reflexologia, ela é um método também que vai ajudar no diagnóstico, né? Tive uma experiência fantástica lá em relação a isso. Ela vai tratar e vai prevenir. Por isso que, às vezes, quando eu vejo assim, quais são, e acontece bastante, os protocolos de reflexologia. O que é protocolo de reflexologia? Se a pessoa tiver com dor de estômago, eu vou apertar tais pontos. Se a pessoa tiver com... Isso também não é alopatizar a terapia integrativa? Sim. Se eu quero que a terapia, ela trate a pessoa como um todo, que ela seja preventiva, de repente eu estou lá trabalhando a pessoa que tem um problema específico, estou acionando alguns órgãos e estou deixando de acionar outros que poderiam estar prevenindo algumas doenças. Então, hoje a gente vê uma grande alopatização, vamos dizer assim, de algumas terapias integrativas. Então, dentro das terapias, eu falei da alternativa. Sim. A complementar é aquela que a gente vai caminhar junto. Vai caminhar junto. Por exemplo, eu tinha, posso dizer tinha, né? Mas tô em remissão de Hashimoto, que é o problema na tireoidite Hashimoto. Medicamentosa, tomando medicamento há anos, até que eu encontrei uma nutricionista que trata doenças autoimunes, só com alimentação. Não me passou nada para tomar de medicamento, nem de suplementação, medicação. É trabalhoso? É. Às vezes eu penso assim, nossa, é mais prático tomar o comprimidinho de manhã, né? Meia hora antes de tomar o café, Sim. né? Porque você tem que trabalhar ali. Mas eu levei super a sério o que ela me indicou. E quando foi em novembro agora do ano passado, eu voltei no meu endócrino. Continuei tomando, tá? Sim. O medicamento. Não tirei. Nem ela, em momento nenhum, falou que era para eu tirar. Continuei tomando. Cheguei lá, ele pediu os exames de sangue. Quando eu fiz, ele falou assim, olha, acho que eu vou tirar o seu medicamento. Eu bati palminha. Falei, que maravilha. E desde novembro, eu estou em remissão. Não estou tomando. Agora, posso descuidar da dieta? Não posso, mas são escolhas. E é isso que é importante a gente saber. Que escolhas a gente tem feito pra gente, né? Que terapias integrativas você aplica no teu consultório e que terapias você ministra aulas? Tá. Então, lá no meu consultório, a gente tem as massagens, a gente tem os florais de Bach, a aromaterapia, a reflexologia podal e facial. Tá certo? E agora eu estou com uma colega que está pensando, querendo ir lá fazer também a acupuntura, porque apesar de eu ser acupunturista, eu não faço atendimento.
E os meus cursos? Então, eu dou alguns cursos de massagem, reflexologia podal, reflexologia facial, aromaterapia e florais de Bach, tá? Então, são esses. Daí eu queria, se eu tiver um tempinho... Pode sim. Eu gosto de falar. Tem muito tempo ainda. Então, depois da complementar, gente, a gente tem uma terapia que é muito conhecida, falada, que é a terapia holística. Aí fica todo mundo, o que será que é terapia? Gente, holos significa todo, né? Vem do grego todo. O que é isso? É tratar a pessoa como um todo. Porque hoje a nossa medicina convencional, né, por uma questão de viabilidade mesmo, dividiu a gente. Então, se você tem problema cardíaco, você vai no cardiologista. Se você tem lá uma dor na coluna, você vai no ortopedista. Você vai dor no estômago, você vai no gastro, tá certo? Agora, a terapia holística, ela busca trabalhar as pessoas como um todo, visando. Então, se ela está com um problema de sono, ela vai lá no psiquiatra, ela vai tomar remédio para dormir, mas do que será que ela está com esse problema de sono? Que outro problema ela tem? Então, a terapia holística, ela vai lá para não ficar só a nível de sintomas, ela ir lá na prática. Isso é terapia holística, tá certo? E aí, um monte de gente pode fazer terapia holística, que é o todo. Por exemplo, eu sempre falo, o nutricionista que te ensina a escolher a panela que você cozinha, é um nutricionista integrativo, porque ele está além. Ele está falando para você o seguinte, tem panelas que se você cozinhar, você vai ter problemas sérios de saúde. Metais pesados, não é? etc. O dentista, você vai lá, ele só cuida lá da sua cárie e faz aquela limpeza. E não procura saber se você está tendo um desgaste do dente, você pode estar tendo bruxismo, você pode estar tendo apneia. Ele pode não fazer a plaquinha, mas ele pode indicar para o colega dele para fazer a plaquinha. Por exemplo, a pessoa com apneia tem dificuldade para emagrecer. Né? E, às vezes, lá o nutricionista está trabalhando ali com a pessoa para emagrecimento e não está se atentando que a dificuldade dela pode estar ligada à questão da apneia. Ou mais ainda, né, Diva? Que aí a gente amplia bem isso. Crenças limitantes. Sim. Quantas crenças limitantes que a gente tem e que a gente põe nos filhos, né? Aquela assim, come, se você não comer... Gente magrinha, né? Gente magrinha não sobrevive. Gente magrinha não tem saúde. Aí, quando você está acima do peso, você não quer emagrecer, porque você fala, nossa, minha mãe falava que eu não vou sobreviver. Né? Então, crenças limitantes também, que é uma série de crenças que a gente tem, que faz com que a gente não consiga tratar os nossos problemas. E fique limitado. Fique limitado. É bem isso mesmo. É isso, né? daí, tá? E aí a gente tem ainda terapia vibracional ou energética, que é essa que as pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito. Então, por exemplo, na China, a acupuntura, o que eles acreditam? Acreditam que nós temos a energia que roda lá nos nossos meridianos, Sim. que passam pelos nossos meridianos, e que quando essa energia ela está em excesso ou em falta, ou ela está estagnada, pode levar a doenças. Então, a gente tem essas terapias que vão trabalhar. A própria acupuntura é uma terapia vibracional e energética. E os pêndulos, os cristais, Sim, tudo isso, né? porque daí na medicina chinesa a gente tem a acupuntura, na medicina indiana a gente tem o equilíbrio dos chakras, né? Isso tudo está dentro das terapias vibracionais. E hoje a gente tem uma terapia que está bombando, que é a terapia quântica. Nossa, tá super em alta. Né? Que é uma terapia também de energia, só que é assim, ó. Na terapia quântica, nós somos medidos em hertz. Nós somos medidos. E tem uma teoria de Hawkins, que chama escala de Hawkins, que é interessante depois quem puder procurar. Ele fala, então, todas nessas emoções em que energia a gente está. Sim. Tá? Então, olha, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para você. Quando eu estou na felicidade, eu estou vibrando em 600 hertz.
Nossa, que delícia. Agora, quando eu estou vibrando na culpa e no remorso, eu estou em 30 Hz. Nossa. E Uau. quanta culpa a gente carrega, Quanta né? culpa. Principalmente mulher, né? Principalmente mulher. Eu tinha uma cliente, ela era da Argentina, veio morar no Brasil, ela era minha cliente de massagem. E ela um dia falou assim para mim, sabe que conclusão que eu cheguei? Ela teve bebê. Que quando a gente dá à luz, que nasce um bebê, nasce dois. Um é o bebê e o outro é a culpa. Exatamente isso. Né? Verdade. Então, a culpa faz você vibrar lá em 30 Hz. Então, hoje existem terapias que Para melhorar, melhorar o hertz. os nossos hertz. E esse hertz mesmo que a gente vê aqui nos equipamentos. Sim. É o hertz que está lá no aparelho de estética. E é isso Essa que ele faz, energia. é a quântica. É a quântica. É a quântica. Então, você tem, por exemplo, eu uso um floral quântico, que é o Teloquantic, que é para quê? Ele é a energia do telômero. O meu celular, ele tem aqui, tá? Para trabalhar a energia quântica. Ah, então. Eu fiz Isso. parte disso. Isso. E você mostrando o celular, é interessante que quanto da nossa saúde a gente Esse selinho. Esse selinho que está no celular. Uhum. E quanto da nossa saúde a gente prejudica só de deixar o celular no quarto. Sim. A TV no quarto. Sim. Né? Não, dormir com ele do lado, no Dormir com ele travesseiro. do lado. Assim, É isso então, aí. isso aí. Então, quântico é isso, sabe? E aí nós temos algumas terapias que são quânticas, a barra de Axis, o Theta Healing, os florais quânticos. E o que é isso, gente? Quando a gente começa a aumentar o hertz, o que é, na verdade? Nós estamos evoluindo como pessoas, tá? Nós estamos tendo uma evolução. É como se a gente estivesse se aproximando do Criador. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu aumento os meus hertz, eu estou fazendo essa, que a gente chama, que é bonito, que é expansão da consciência. Expansão da consciência. E a gente, olha, se eu tiver tempinho, eu vou contar. Estávamos nós na praia na virada do Ano Novo. E aí minha sobrinha veio do interior, e a gente conhece todo mundo do interior, e conversa vai, conversa vai. E daí começava assim, você viu como a fulana isso, como a Beltrana aquilo? Eu falei, gente, vamos fazer meta no dia 31. A partir de amanhã nós não vamos falar de ninguém. Perfeito. Não vamos falar de ninguém. Nós temos que evoluir. Sim. Nós temos que evoluir. Sim. E agora, falando da vida dos outros, eu vou vibrar em hertz lá embaixo. Sim. Lá embaixo, lá embaixo. Aí, no outro dia, nós começava a falar. O que foi? Não, nada. Foi muito engraçado. No dia primeiro ficou um silêncio, né? Os maridos falaram, não aconteceu, que essas meninas estão quietas aí, né? E sabe, foi uma coisa tão bacana. Foi tão bacana que você começa a evoluir, né? E você começa a não ter mais vontade de falar do outro. É fato, isso é verdade. Sabe? Você não tem mais nem tempo, né? Nem tem tempo. Né? Ah, fulano, você viu fulano? Não, nem sei quem é. Nem vi. Legal, né? Isso. E sabe o que é bacana? Que segundo a teoria de Hawkes, quando a gente evolui, a gente carrega a gente com a gente. Sim. Entendeu? A gente carrega as pessoas com a gente. Sim. Então é maravilhoso. Ontem mesmo, saí para almoçar, passei perto de uma loja e eu ia comentar assim comigo mesma, no pensamento. No pensamento também, não é Também só na faz fala. mal, pensamento, pensamento. Nossa, esse dono dessa loja, ele tem uma cara de antipático. Aí, né? Aí eu pensei assim, nossa, esse dono dessa loja tem uma cara de alguém que eu conheço. Muito boa. Meninas, a gente tem aqui comentários aqui na nossa live. Nós estamos ao vivo no Instagram do programa Empreendendo com Elas e temos uma mensagem aqui da Bia Camargo que diz: bom dia, maravilhosas. Também temos uma mensagem da Maria Aida Meida. Excelente entrevista, parabéns à profissional Maria de Fátima Losso. Obrigada, legal. Muito obrigada. Legal. É sempre Fátima, muito bom. Fala para mim, então, que dicas e conselhos você dá para quem está nos ouvindo, tá? O que essas pessoas podem buscar, procurar para melhorar, tá? Maravilha. Então, dia a dia. primeira coisa é se amar. Se amar. Perfeito. Se amar.
Perfeito. Porque se eu não me amo, as coisas podem estar... Eu sempre trago isso aqui, Não Fátima, para que nós mulheres lembrem Isso. que nós somos mulheres antes de ser Isso. mães, protetoras, Exatamente. esposas, Se eu não- filhas. Maravilha. Se eu não me cuidar, se eu não me amar, eu não vou conseguir amar e cuidar do outro. Tá? Então, a Isso primeira mesmo. coisa é se amar. Isso né? mesmo. E isso é importante. O ano passado eu fiz uma especialização em autoestima. Se a gente tiver uma oportunidade, eu posso voltar aqui para falar que é um Com tema certeza você vai ter. maravilhoso. A autoestima é uma coisa maravilhosa. Muito bom vir trazer isto. Né? E aí a gente precisa se amar. Depois a gente tem que ter autocuidado. E o autocuidado é fundamental. A minha mãe e meu pai, eles educaram a gente muito com aqueles... A gente chama assim... Eu não me lembro o termo agora, mas, por exemplo, aqui, ó. Se você não aprende no amor, você aprende na dor. Né? Essas frasezinhas. Isso. Me fugiu agora, assim. Melhor prevenir que Do que remediar. Né? E quando a gente fala em saúde, é isso. A gente, primeiro, tem que se amar, tem que se conhecer e tem que ter autocuidado. A massagem está caro? Pisa na grama, faz caminhada, isso não tem custo. Né? Se conheça. Tem algum sintoma diferente? Procura saber o que é. Não Desculpa, mas Claro. só cortando, de você pegar um bom creme e passando no seu corpo ali, você já está fazendo uma automassagem. Exatamente. Pisar na grama, uma coisa que eu recomendo, uma coisa que se fazia muito, gente, que hoje ninguém faz, escaldapé. Você Isso. pega uma bacia lá que você tiver, coloca a bolinha de gude, sabe aquelas bolinhas de gude? Sei. Hã? Búrica. Buriquinha. Búrica. Eu chamo de bolinha de gude. Bota umas 200 lá. É uma delícia. E aí você coloca uma água morna, um sal. E você pode trabalhar também com óleo essencial. Se você não tiver, só a água e o sal. Massageia os pés ali. Deixa ali uns 10 minutos, 15 minutos antes de dormir. Né? E só de você ficar ali, olha, aqueles 10, 15 minutos, aproveita, aprende a respirar. Que profissional ensina a gente a respirar? Da yoga, talvez, né? Sim. Mas são Yoga, poucos, yoga, né? natação. Pilates Da também natação, puxa um pouco. Pilates, né? Então, aproveitar isso. A gente respira errado. Sim. Né? E o oxigênio, alguém tem dúvida aqui, né? Da importância que ele é na nossa vida? Muito importante. Então, é fantástico você respirar. Você está lá com o seu pezinho lá naquele escaldapé, é maravilhoso, porque aí você vai rolando o pé ali naquela bolinha, já vai fazendo uma reflexo, né? Você está trabalhando ali os pontos do seu pé e aproveita para respirar, meditar. Oração, gente, é terapia integrativa. Oração. Gratidão. Né? Agradecer o seu dia, a sua tarde. E a gente aí procura, assim, colocar a terapia integrativa como se fosse uma coisa muito diferente. E não, é o nosso dia a dia. Não falar da vida dos outros, se alimentar bem. Tudo isso é terapia integrativa. Sim. Valorizar a comida, tá certo? E aí, olha... valorizar, então, a prevenção, tá certo? Certo. Sempre procurar prevenir. Não é aquela pessoa que vai lá, faz o check-up, deu tudo bem, então agora eu posso beber todas, posso comer. Comer aquele monte fazer de carne com sal, churrasco. Ótimo. Aí ele apronta o ano inteiro. Aí vai de novo. Aí deu ainda bom, né? Aí ele faz tudo errado outra vez. Então, não. A gente tem que prevenir. Tá certo? Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. O pessoal diz assim que isso é caro, a massagem é cara. Eu quero falar só um pouquinho sobre o efeito fisiológico da massagem. Tá? Isso mesmo. Quando a pessoa recebe uma massagem, esse toque na pele, né, que isso é primordial. Mas a massagem, ela ativa a corrente sanguínea, tá? Ela estimula todo o sensorial da pessoa. Ela melhora a qualidade de sono, ela melhora a vitalidade da pessoa. Então, tem que buscar tratamentos alternativos e integrativos, mas sempre pensando que nada é caro quando... Em relação ao benefício. Você vê o benefício. Exatamente. Que às vezes, eu sei que o Brasil está passando por um problema
faz tempo, de longa data, problema financeiro e econômico, a gente sabe disso, né? E não somos nós que vamos, de repente, mudar. Mas, às vezes, a gente tem a opção de comprar uma bolsa cara, um sapato caro. Maravilha. Algo que poderia esperar, mas não dá o benefício do bem-estar para a gente. Então, a gente também tem que se colocar como prioridade. Sim. A prioridade para a gente é Exatamente. importante. Muito sabe? bem, é isso mesmo. Porque assim, gasta com outras coisas e acha que o serviço lá da pessoa que foi lá, que estudou, né, que se aperfeiçoou, que está oferecendo qualidade de vida para ela. Tem um espaço bacana. Se isso for caro, então deixa de fazer outras coisas que não são prioridades. Então, na vida, a vida é cheia de escolhas. Eu sempre digo assim, o que a gente planta, a gente escolhe. Sim. Mas o que a gente colhe, não. Se eu plantar arroz, não adianta chegar lá e falar assim, mas eu queria tanto colher feijão. Sinto muito, vai ter que colher arroz. Fátima, fale um pouquinho do seu projeto, dos cursos online de estéticas e terapias que eu sei que você tem. Então, eu tenho cursos presenciais, né, nessa área. Então, eu dou curso de florais de bar, eu dou curso de reflexologia, de aromaterapia, as massagens. A reflexologia, ela é presencial? Tem presencial e tem online. Tem presencial. Tem presencial e tem online. Então, os presenciais são as massagens, reflexologia podal, reflexologia facial, que é muito bom para associar. Inclusive, eu vou lá com você no congresso em Londrina, vou dar uma palestra sobre pele sensível. E eu estou fazendo alguns modelos para levar o resultado lá da pele sensível e estou aplicando a reflexologia facial associada aos cosméticos, que são maravilhosos e tudo mais. Eu já recebi a reflexologia facial da Fátima. É mesmo. E realmente a minha pele ficou simplesmente linda, maravilhosa, Josi. Pêssego. Sem contar o bem-estar. Isso, porque é um equilíbrio. O efeito. Foi maravilhoso. Porque assim, eu pratico uma estética integrativa. Não é aquela beleza pela beleza a qualquer custo. É uma beleza que vai tratar você de dentro para fora. Sim, certo? Porque quando chega na pele, é que muitas coisas podem estar por dentro já bem desarranjadas. E o consultório dela, Josiane, é agradabilíssimo. Ai, você muito obrigada. Chega lá, não quer mais sair. Ah, é? Você quer ficar lá naquele consultório o dia todo. Fale para nós, Fátima, onde fica o seu consultório, o seu Instagram, caso você queira também deixar o seu telefone, já para as nossas ouvintes aí, todas sem saberem. dúvida. Então, e aí eu tenho, só terminando, eu tenho os cursos online, porque tem gente no Brasil inteiro. Sim. E assim, são conteúdos que a gente tem que multiplicar, que a gente tem que... mais pessoas falando sobre isso. Você me perguntou o que eu espero da reflexologia, das terapias integrativas. Eu espero muito mais gente praticando. Vai ser um boom. Né? Eu fui num congresso uma vez e tinha lá, ela colocou lá, nós tivemos lá a reforma industrial, depois veio lá a indústria de roupas, depois veio a indústria dos trens. A gente foi evoluindo. E agora nós vamos entrar nesse boom das terapias integrativas, que as pessoas querem tratar as causas, tá certo? Então, meu telefone é 419-9828-4949. Alguém quiser alguma informação. Eu estou na Padre Anchieta, lá no Bigorrilho, 2050, conjunto 806. E aí, se alguém quiser trocar uma ideia... Seu Instagram. Fátima Losso Estética Terapêutica. Nós vamos deixar o Instagram Isso, dela, vamos deixar o Instagram. Aí depois na entrevista, né? Isso, fica aí. Meninas, chegamos no final. Mas que eu falei o primeiro muito, bloco, não, jamais. Tivemos um pouquinho de atraso, né? Não, então, mas tá dentro do horário, tá tudo como combinado. Quero que você, Diva, fale um pouquinho do teu produto, por gentileza. Temos que falar dele. Josiane, diga, meu amor. Fátima, agora em maio, certo? lançamos o
Hidratante para tatuagem. Olha lá, e faremos Da uma Platinum- festa, hein? Faremos. É, Da uau. Platinum Cosméticos. Esse hidratante, ele vai... assim, ele vai dar um boom, porque o que mais tem é gente tatuada, né? Sim. Jovem, idosos, homens, mulheres, todos. Tatuagens quase que o corpo todo. Sim, ou sim. Só uma tatuagem mínima, né? No ombro, Isso. no pescoço, mas tá todo mundo tatuado. E esse hidratante, ele é rico em vitamina E, em ácido hialurônico fracionado, em ômegas 3, 6, 7, 9. E ele não tem produtos que possam impedir de uma gestante usar. Né? Que maravilha. Ele não tem metais pesados, ele também não tem outros princípios ativos que dê problema. Foi testado dermatologicamente, já está saindo da indústria para entrar para a nossa loja virtual e para o Mercado Livre para fazer a venda. Eita, Maravilha. O que maravilha. ele vai fazer na pele? Na pele e na tatuagem. Ele vai hidratar a pele, deixar a pele macia, sedosa, mais rica em nutrientes. E ele também vai melhorar a tatuagem. Mesmo que ela tenha 20 anos, que ela está fosca, apagada, sem vida, ele vai reativar essa tatuagem, trazer essa tatuagem de novo, como se ela tivesse sido feita hoje. Nossa, Eu que já vou maravilha. querer usar na minha tatuagem. É incrível os testes que foram feitos, ele é testado dermatologicamente, tem o número, né, o processo da Sim. Anvisa, tudo certinho, e aguardem faremos o lançamento. para maio, Terá o o lançamento. nosso hidratante de tatuagem da Platinum Cosméticos. Olha isso aí, Parabéns, gente. Maravilha. Então é isso aí, meninas. Obrigada, Eu que obrigada, agradeço, Fátima. agradeço. Obrigado, Diva, por esse quadro, por você estar aqui esclarecendo. É muito importante para nós mulheres maduras aí, falando muito sobre a saúde, sobre o cuidado. Muito obrigada. Volte quando quiser, conecte de obrigada. volta com a Diva e a Diva traz você novamente para falar sobre o outro tema que é muito importante também, Sim, né? autoestima. Que é a autoestima. Então, marcamos aí depois para uma próxima data aí você Tô estar às aqui ordens. novamente falando sobre a saúde da mulher também. Né? Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos Sim. ouvintes, em especial agradecer a nossa entrevistada, que é a Fátima, que ela é fantástica. Eu sou uma fã dela, Ai, muito incondicional. Eu sou muito fã, admiradora. Respeito muito o trabalho dela, porque é um trabalho muito sério. Um trabalho, assim, que ele, como ela disse, ela se preocupa não só com a estética, mas com o bem-estar físico, emocional e mental da pessoa. Quero deixar para o pessoal no Instagram aqui, Isso, por favor. @divatulio. Quem quiser me seguir, Isso. o Facebook é o mesmo, LinkedIn também, o Telegram também, é tudo @divatulio. O Facebook também é Divatulio, né? E aqui na Rádio Paraná Oficial também. E aqui é Paraná, a Rádio Paraná Oficial também. Qualquer pergunta a gente responde imediatamente, qualquer dúvida que tenham. E a gente está aí, né? É isso aí. Para trazer mais informações que ajude Isso. no dia a dia, na melhora da saúde, da beleza e bem-estar. É isso aí. Obrigada. Beijo, meninas. E a gente vai para um breve intervalo e volta no segundo bloco. Até.